Paz seja convosco. Estamos em mais uma Quinta com Deus. E hoje eu quero fazer uma reflexão com você, baseado em Mateus, capítulo 14, verso 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Enquanto se despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou. O texto que acabamos de ler, nós aprendemos 3 pontos essenciais para a nossa vida. E o primeiro é: o medo não pode nos paralisar. Nós vemos aqui no verso 27, Jesus dizendo uma palavra para ele: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Por algum momento, aqueles discípulos, eles tiveram medo. Medo que era um fantasma, medo que era alguma coisa. Mas não era um fantasma, era simplesmente Jesus. Quantas vezes na nossa caminhada, na nossa vida, nós nos paralisamos por conta do nosso medo. Medo do que vão pensar, medo do que vão falar, medo do que vão dizer. Mas, queridos, não tenha medo. Ouve o que a palavra de Deus fala ao teu coração. Ouve o que o Senhor está te direcionando. Não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo roubar a tua fé, não deixe o medo cercar a sua vida. Mas assim como Jesus disse para os discípulos: Tende bom ânimo, não temas. O Senhor te diz: Tende bom ânimo, não temas, não precisa ter medo. Eu estou contigo neste barco, eu estou contigo, cuidando de você, cuidando da sua vida, cuidando dos teus sonhos, cuidando dos teus projetos. Então, querido, não deixe o medo te paralisar, não deixe que as pessoas roubem a alegria de você viver e de acreditar em dias de esperança, em dias melhores. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, que foi a ousadia de Pedro, fez ele andar sobre as águas. O que você precisa ser ousado? Na onde você precisa ser ousado? Não permita, assim como nós acabamos de dizer, não permita que o medo te impeça de você ousar nos seus sonhos, ousar no seu negócio, ousar de viver uma vida intensa de relacionamento com Deus. Quando nós olhamos aqui, nós podemos ver Pedro fazendo uma pergunta: se é o Senhor, manda ir ter contigo. E Jesus falou: então venha. E Pedro ousadamente pisou sobre o mar e começou a andar sobre as águas. Pise sobre o mar, seja ousado, acredite, não olhe para a circunstância. Aquilo que o Senhor está falando, se está falando ao teu coração, acredite, seja ousado na tua família, seja ousado nos teus sonhos, seja ousado nos seus relacionamentos, seja ousado na sua vida com Deus. Porque assim, quando você deixar o medo de lado e você começar a ousar e acreditar naquilo que Deus está falando, você vai começar a viver o extraordinário. Terceiro ponto que nós aprendemos, que nós não podemos olhar
para a circunstância, para os ventos. Nós vemos aqui por um momento Pedro sendo ousado, mas também logo em seguida Pedro tirando seus olhos do Senhor e olhando para as situações, para o vento. Quantas vezes na nossa vida nós tiramos os nossos olhos do Senhor? Nós olhamos para tantas coisas, nós olhamos por aquilo que estão dizendo, falando, pensando. Não, querido, comece a olhar para o Senhor, porque é do Senhor que vem o seu socorro, é do Senhor que vem a sua resposta, é do Senhor que vem o seu alívio. Salmo 121 diz assim, né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O seu socorro vem do Senhor. Meu querido, onde estão os teus olhos? Aonde você tem depositado a sua fé nesses dias? Nos problemas? Nas preocupações? Na ansiedade? No medo? Não. Agora, eu quero encorajar você a tirar os seus olhos de tudo isso e olhar para o Senhor, porque é de lá que virá o seu socorro. É de lá que virá a resposta sobre a tua vida. É de lá que virá aquilo que você tem buscado. Mas para isso, assim como nós aprendemos nessa hora, precisamos ser ousados. Precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias e precisamos acreditar e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, Deus tem uma palavra para você nesta hora. Tem de bom ânimo. Não tem mais. Seja ousado. Não tenha medo. Tire os seus olhos dos problemas e coloque os seus olhos no Senhor. Porque assim como Pedro, por um momento, viveu algo extraordinário, andando sobre as águas, você viverá o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus o abençoe.